Boa noite a todos que nos acompanham em mais um culto online. Nós queremos começar com mais uma porção da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 4, versículos de 3 a 5. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então, que nós possamos ser como Abel, trazer das nossas primícias ao Senhor. Vejamos que primeiro o Senhor se agradou dele, e ao passo que de Caim Deus não se agradou, e também não de sua oferta. Então, que nós possamos trazer ao Senhor a nossa oferta nesta noite, e mais uma vez nós queremos agradecer aos nossos irmãos da Sexta Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, que nos cederam os seguintes louvores. Vamos adorar. Do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. E que nosso clamor seja sempre que nós sejamos renovados cada dia mais, para podermos louvarmos o Senhor e entregarmos uma adoração que realmente agrade a Ele. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual.
Olá, sejam muito bem-vindos. Quero hoje conversar um pouco no mesmo texto que nós estamos caminhando, João capítulo 1. Hoje nós iremos dos versos 19 ao 34, porque é uma caminhada que vai nos mostrando muita coisa que tem neste livro, que é um livro abençoadíssimo, onde nós encontramos muitas lições para a nossa vida e como evangelho, para evangelizar, dos 4 evangelhos eu acho que este é o melhor, é o mais compreensivo e por isso eu estou fazendo esta caminhada com vocês. Então vamos à nossa leitura. Versos de 19 a 34. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Muito bem, queridos. Convido a que curve sua cabeça e vamos orar. Querido Deus, temos um texto tremendo, de um testemunho grandioso, sobre Jesus Cristo, por alguém que viera preparar o caminho do Senhor. Por isso, Pai, aquele testemunho, aquele exemplo dado por João Batista, que seja algo que realmente traga impacto às nossas vidas, para entendermos como também devemos testemunhar a respeito de quem de fato é Jesus e de quem somos nós. Por isso, nos abençoe nesta hora, a fim de que haja compreensão da Tua Palavra e, ao mesmo tempo, que possamos praticá-la no nosso caminhar, no nosso viver diário. Esta é a nossa oração, que a fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos, temos então um texto tremendo, mas nós temos que dar uma olhada no que está acontecendo hoje com relação ao cristianismo. O cristianismo, ele já vem
há 2000 anos, mais de 2000 anos. E foi muito mesmo criticado desde o seu início, isso nós já temos falado aqui nas nossas mensagens, e acabei fazendo uma pesquisa em alguns sites para ver como anda o cristianismo na Europa. E, de fato, hoje na Holanda, na Inglaterra, nos países de fé reformada, vamos dizer assim, o que tem acontecido é um fenômeno que nos deixa entristecidos. Muitos grandes templos que foram totalmente lotados na época dos grandes avivamentos, hoje estão sendo transformados em ambientes para finalidades totalmente diferentes. Deles são restaurantes, outros transformados em teatros, outros em cinemas e muitos outros vendidos. Por que isso? Porque a fé nos grandes centros, a fé cristã, ela tem diminuído. E o que nós podemos perceber, principalmente no Reino Unido, é que a religião que ali tem crescido, tem florescido, é o islamismo. Então, nós precisamos olhar com carinho no nosso país, no Brasil, o que é que está acontecendo. Porque o cristianismo experimenta um fluxo tão baixo de seguidores, especialmente nos grandes centros urbanos de países desenvolvidos? O senso comum traz os seus argumentos. O que eles dizem? Que nós vivemos hoje em uma cultura mais sofisticada, numa sociedade mais evoluída, e por causa de tantos avanços, tantas descobertas, tantas informações e tantas realizações, as pessoas estão mais esclarecidas. Ou seja, o entendimento é que se a fé cristã teve o seu avivamento, ou seus avivamentos, se houve realmente um crescimento que numa certa época foi avassalador, é porque as pessoas eram ignorantes. E os críticos, eles continuam dizendo o seguinte: a sociedade se sofisticou, a sociedade se secularizou, as pessoas já não querem ser doutrinadas ou regulamentadas, elas querem ter a liberdade para explorar seu potencial e realizar os seus próprios desejos. Elas não querem ter alguém para apontar caminhos, para dar direção, para dar norte em relação a algo que está lá no seu íntimo. Realmente, o que hoje se crê é que as pessoas livres que são, devem ter o direito de escolher no que crê. Não é de admirar, portanto, que a maioria das igrejas, pelo mundo afora, estejam se esvaziando. Mas será mesmo que o cristianismo teve o seu tempo e já passou? Aquelas eram realmente épocas mais simples, quando as pessoas tinham uma visão mais retrógrada da vida? Será que é isso? O que nós podemos dizer? Na verdade, elas não entendiam as complexidades das coisas da forma como hoje nós as compreendemos? Será mesmo que aquele período já era? E com ele, o vento também levou o cristianismo apostólico? Podemos afirmar absolutamente não. E sabe por que não? Porque a própria palavra de Deus diz que Deus é o mesmo, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Então, hoje eu quero trazer um tema, e este tema é justamente para que nós façamos uma introspecção daquilo que de fato, como discípulos de Jesus e como cristãos verdadeiros, nos entendemos e nos aceitamos. Então, nosso tema
é a autodefinição do cristão. E aqui nós vemos, em primeiro lugar, a opinião do cristão sobre si mesmo, como ele, como cristão, se autodefine. Então, a pessoa autêntica é aquela que, de um lado, sabe quem ela não é. O que João, quando lhe foi perguntado quem era ele disse quem ele não era. E, de repente, ele também, por outro lado, disse quem ele era. E é exatamente isso que nós precisamos entender, que como cristãos devemos reconhecer quem nós não somos e, ao mesmo tempo, quem somos nós. Assim era João Batista. Ele tinha uma opinião correta sobre si mesmo, sabia quem ele era e quem ele não era. Ele pensava corretamente a respeito de si mesmo. E é exatamente isto que nós queremos olhar no texto e nos autodefinirmos. Ou seja, nós temos que aceitar o que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, verso 3, ele diz o seguinte: o complexo de superioridade. Veja o que ele fala. Ele diz que ninguém pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele está falando exatamente deste complexo de superioridade. Tem gente, muita gente, que tem o complexo de inferioridade, mas existem aqueles que têm o inverso, o complexo de superioridade. O apóstolo Paulo, então, diz que ninguém pense acima, além daquilo que convém sobre si próprio. Pense, por exemplo, em como as pessoas aconselham umas às outras. O que geralmente elas dizem? Elas falam: seja você mesmo, acredite em você, no seu potencial, invista mais em você. Não é assim? Você tem que se amar e investir muito em você, naquilo que você é. Você não precisa ficar preocupado com o que os outros falam de você. Você tem que saber quem você é e acreditar no seu potencial. Vejam bem, João Batista se recusou a recorrer ao complexo de superioridade. Primeiro, ele determinou não dizer, aliás, em dizer quem ele não era. Quem João Batista não era? Vejam bem, ele não era o Cristo, nem Elias, nem o profeta. O que aprendemos com as respostas negativas de João Batista? Ele estava dizendo que para ser feliz não precisa receber a glória que só pertence a Deus. Ele diz: eu não sou o Cristo. Este é um testemunho tremendo, meus queridos, porque João Batista, ele se autodefiniu, mostrando para aquelas pessoas, ele poderia, porque ele era um homem que não tinha muita atração, porque quem conhece a definição que a Bíblia dá de João Batista, vai mostrar que ele era uma pessoa até muito esquisita. Ele tinha uma aparência estranha, ele se vestia com pele de camelos, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, era uma pessoa estranha, porém, ele atraía multidões para a sua pregação e também para o batismo que ele praticava. E ele mesmo diz que ele veio para batizar com água. Nós sabemos que o batismo de João era o batismo de arrependimento. Então os fariseus que tinham sido enviados para indagarem dele, de fato, quem ele era, perguntaram: se você não é o Cristo, não é Elias, nem o profeta, que direito tem você de batizar? E olha a resposta de João. Não lhes disse
eu batizo com água, mas entre vocês há alguém que vocês não conhecem, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Um testemunho, de fato, de quem se exime de querer estar por cima, ser superior. Em segundo lugar, precisamos ver a visão do cristão sobre Jesus Cristo. Qual é a visão? Qual é a sua visão sobre Jesus? A primeira coisa que se observa é que o que há para se aprender sobre Jesus precisa surgir como revelação de Deus através da palavra iluminada pelo Espírito Santo de Deus. Isso está no verso 27. O verso 27 diz exatamente isso. O qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. No dia seguinte, João viu que Jesus estava caminhando na sua direção, então ele fala para a multidão: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí no verso 29 do nosso texto. Porque muitos levavam cordeiros para sacrificarem no templo. Porém, aqui João está dizendo: o sacrifício que vocês fazem com o cordeiro é para tirar o pecado de alguém, porque Deus tinha dado essa permissão. Mas a confissão era feita ao sacerdote, o pecador então recebia a incumbência de apresentar a vítima e levava esta vítima, colocava sobre o altar, punha a mão direita sobre a cabeça da vítima. A vítima era inocente, mas era um gesto do culpado transferir a sua culpa para a vítima que seria imolada. E assim o sacerdote fazia o sacrifício, e para cada pecado havia um sacrifício. Agora, João, apontando para Jesus, diz: o sacrifício perfeito vem através deste que está vindo para mim, que é o Cordeiro de Deus. Este não tira apenas um pecado, ele tira o pecado do mundo. Essa revelação não pode ser resultado do que nós achamos, do que nós preferimos, imaginamos ou idealizamos, mas do que a palavra de Deus, mediante o testemunho do Espírito Santo, revele sobre Jesus. Então, queridos, nós não podemos ter opiniões a respeito de Jesus. Nós precisamos ver a revelação especial de Deus na palavra, a Bíblia Sagrada. E aí, então, nós vamos ter exatamente a nossa opinião sobre Jesus. João Batista diz assim: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Quem havia mandado João Batista preparar o caminho do Senhor era Deus, o Pai. E ele, então, mandou que João fosse o seu precursor, começasse o seu ministério, pregando sobre Jesus, falando, dando testemunho sobre Jesus, que viria após ele. Ele diz: eu não conhecia. Aquele que me enviou está no verso 33, queridos. Olhem aí na sua Bíblia. Ele diz: eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João sabia exatamente o que estava fazendo. Por quê? Porque ele estava fazendo algo em obediência à palavra de Deus. Esta foi a percepção de João sobre Cristo. Quando temos esta mesma percepção sobre Jesus, ele vai crescendo em nós e vai crescendo dia a dia
e nós vamos nos tornando pequenos e menores a cada dia, até que só se acha em nós a glória de Jesus Cristo. É assim que acontece, foi assim com o apóstolo Paulo. E e será assim com todos aqueles que obedecem à palavra de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas 2:20, ele diz: já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Foi assim que Paulo entendeu a pessoa de Jesus na vida dele. E também deve ser assim que nós devamos entender quem é Jesus, a nossa percepção sobre Jesus. Em terceiro lugar, a transformação do cristão diante dos outros. Meus queridos, João Batista, com a visão sadia que tinha de si mesmo e com a imagem correta que fazia de Jesus Cristo, tornou-se uma pessoa que existiu para Cristo e para o próximo. Ele procurou apresentar Jesus de fato como Jesus era. Quem era Jesus de fato? João era um homem simples, humilde e corajoso. Tudo que ele era e fazia visava a glória de Deus e a salvação das pessoas. João, veio com seu ministério antes de Jesus, exatamente para, no seu ministério, apontar para Jesus e não para ele próprio. Hoje, mais do que nunca, precisamos de pessoas que se vejam como realmente são, pecadoras, arrependidas e carentes da graça de Deus em Cristo Jesus. É assim que as pessoas precisam se enxergar, se autodefinir. Porque nós precisamos de pessoas sedentas do Espírito Santo, que possam ser perdoadas e transformadas pela graça através da fé, para serem instrumentos da transformação na vida de outras pessoas, nas mãos do Redentor. É assim que João se considerava e é assim que nós também devemos nos considerar. E queremos finalizar, irmãos, trazendo as reflexões finais, dizendo o seguinte: transpareça Jesus e se autodefina quem você é e quem você não é. Quem de fato você é? João Batista respondeu aos seus discípulos quando eles foram comunicá-lo. Esses discípulos de João, eles chegaram para Jesus e disseram: aquele homem que esteve com o Senhor lá no Jordão e que o Senhor o batizou, atualmente muita gente está correndo para ele e ele está batizando muitos. Qual foi a resposta de João? Prestem atenção. João respondeu que quem tem a noiva é o noivo. E a palavra de Deus diz que a noiva é a igreja e o noivo é Cristo. E ele então diz assim: o amigo do noivo muito se alegra com a presença do noivo. Então ele diz: Jesus de fato é o noivo e eu sou amigo, mas importa que ele cresça e que eu diminua. Essa foi a resposta de João. Está lá em João, capítulo 3, versos 26 e 30. Esta também, meus queridos, deve ser a postura para cada um de nós hoje. Só assim seremos felizes e conseguiremos abençoar outros que estejam próximos de nós, inclusive os que estão bem próximos e que tanto precisam de uma nova vida em Cristo Jesus. Quero que você medite nesta palavra, para que você entenda
reconheça e se autodefina quem você não é e, ao mesmo tempo, quem você é nessa caminhada com o Salvador, com aquele que veio para entregar a sua vida em seu favor, em nosso favor. Que assim o nosso Deus te abençoe, nos abençoe e possamos, de fato, ter uma fé segura, abalizada na pessoa bendita de Jesus, Ele crescendo em nós e nós diminuindo a cada dia até que a glória de Deus seja vista em nós. Que assim o Senhor te abençoe. Cure sua cabeça, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Senhor, nós agradecemos porque a Tua palavra é a verdade e ela nos conduz, ela nos mostra a maneira de como devemos nos comportar, de como devemos nos autodefinirmos como verdadeiros discípulos de Jesus, para que Jesus a cada dia seja percebido em nós, para que nós, quanto mais tempo caminharmos nesta jornada com Cristo, estejamos cada vez menores e Cristo cada vez maior em nós, até que possamos dizer, como o apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Que assim o Senhor nos abençoe e que possamos ter uma semana abençoada na caminhada com Ele. Oramos assim, no nome santo de Cristo Jesus. E agora, irmãos, que a graça bendita de Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a comunhão do nosso Deus, através do Espírito Santo, repousem e permaneçam conosco, hoje e para todos, sempre, sempre. Amém. Meus amados, que Deus realmente dê a cada um uma semana abençoadíssima, que você medite na palavra que você acabou de ouvir.